Eu sempre fui o tipo de pessoa que preferia uma noite tranquila em casa a uma festa barulhenta. Mas naquela noite, aos 22 anos, meu amigo Pedro insistiu para que eu o acompanhasse a uma festa na casa de Rafael, um conhecido nosso. Relutantemente aceitei o convite, mais pela insistência de Pedro do que pela minha própria vontade. A casa de Rafael estava repleta de gente. A música alta e as conversas animadas preenchiam cada cômodo. Todos pareciam estar se divertindo, menos eu. Meus esforços para me integrar às conversas eram em vão, e logo comecei a me sentir um pouco nauseado. Talvez fosse o calor, a música alta, ou simplesmente o fato de eu não estar no meu ambiente. Sentindo-me cada vez mais nauseado, decidi que precisava de um momento longe da agitação. Subi para o andar de cima, onde o barulho da festa era um pouco mais abafado. Encontrei o banheiro e entrei, fechando a porta atrás de mim. A paz relativa do espaço me trouxe um pouco de alívio imediato. Enquanto me olhava no espelho, tentando controlar a náusea, comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo do ralo da banheira. Sons gorgolejantes e suaves, como se algo estivesse se movendo nos canos. Franzi o senho, tentando ignorar, e associei os sons à festa lá embaixo. Talvez fosse o encanamento velho, reagindo ao uso constante de água naquela noite movimentada. Liguei a torneira e lavei o rosto, tentando me recompor. Os barulhos persistiam, mas eu me forcei a ignorá-los, dizendo a mim mesmo que era apenas minha mente pregando peças por causa do desconforto. Comecei a me sentir um pouco melhor e decidi que era hora de voltar para a festa. Caminhei até a porta do banheiro e, para minha surpresa, a maçaneta não girava. Tentei novamente, pensando que poderia estar emperrada, mas a porta estava definitivamente trancada. O desconforto retornou com força total, desta vez misturado com uma sensação crescente de pânico. Comecei a bater na porta e chamar por ajuda, mas o som da música e das conversas lá embaixo abafava meus gritos. Deve ser uma brincadeira de alguém, pensei, tentando manter a calma. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Rafael explicando a situação e pedindo para ele vir me soltar. Enquanto esperava, o banheiro parecia ficar cada vez mais opressivo. O ar estava pesado e um frio inesperado começou a se espalhar pelo ambiente. De repente, a luz do banheiro piscou e se apagou, mergulhando-me na escuridão total. O pânico tomou conta de mim. Comecei a tatear o interruptor, desesperado para reacender a luz, mas ela não respondia. Foi então que ouvi um som sutil de água se mexendo. Virei-me lentamente na direção da banheira, o coração batendo acelerado. Na fraca luz que entrava pela janela, pude ver uma figura se levantando da banheira, como se emergisse das profundezas. Era uma mulher encharcada com cabelos longos e escorrendo água. Seu olhar era vazio, e seu rosto, pálido e cadavérico, parecia brilhar com a umidade. Minha mente se recusava a acreditar no que meus olhos viam. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr, mas minhas pernas pareciam paralisadas pelo terror. A figura começou a se mover lentamente em minha direção, arrastando os pés molhados pelo chão do banheiro. O som da água pingando ecoava na escuridão, aumentando a sensação de horror. Meu coração martelava no peito, e cada respiração parecia um esforço monumental. A figura encharcada avançava lentamente, cada passo emitindo um som de água gotejante que reverberava no banheiro escuro. Tentei gritar, mas minha voz falhou presa na garganta pelo terror. Desesperado, comecei a bater na porta com mais força, meus punhos doendo com o impacto. "Rafael! Pedro! Alguém me ajude!" A resposta foi um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo som sinistro dos passos molhados que se aproximavam. De repente, senti uma mão fria e úmida tocar meu ombro. Girei rapidamente, encarando a mulher que agora estava a poucos centímetros de mim. Seus olhos vazios pareciam me perfurar, e um sorriso macabro começou a se formar em seu rosto pálido. O medo me paralisou completamente. Ela abriu a boca, mas antes que pudesse fazer qualquer som, a porta do banheiro se abriu com um estrondo, e a luz voltou. Rafael estava na porta, a expressão no rosto dele uma mistura de preocupação e confusão. Ele correu até mim, perguntando se eu estava bem. Olhei em volta freneticamente,
mas a mulher havia desaparecido. O banheiro parecia normal, sem nenhum sinal de água ou qualquer indicação do que acabara de acontecer. Você viu ela? Perguntei, minha voz trêmula e quebrada. Rafael franziu a testa. Ela quem? Ele me ajudou a levantar e tentou me acalmar, mas eu estava em estado de choque. A mulher na banheira, sussurrei, incapaz de acreditar que tudo poderia ter sido uma alucinação. Rafael me olhou com uma seriedade que só aumentou meu desconforto. Ela não vai te machucar. Ela só queria que você soubesse que ela está aqui, disse ele, suas palavras me atingindo como uma onda de pavor. Como ele sabia o que eu tinha visto? As palavras de Rafael reverberavam na minha mente enquanto ele me ajudava a descer as escadas. O calor e a agitação da festa agora pareciam distantes, como se eu estivesse desconectado da realidade ao meu redor. Eu precisava sair dali, precisava de ar. Eu vou embora, disse, mal conseguindo formar as palavras. Rafael tentou me acalmar, dizendo que tudo ficaria bem, mas eu não conseguia ouvir. A visão daquela mulher, a sensação de sua mão fria no meu ombro, tudo estava gravado em minha mente de maneira indelével. Saí da casa rapidamente, ignorando os olhares curiosos dos outros convidados. Pedro veio atrás de mim preocupado, mas eu apenas acenei, sinalizando que precisava de um tempo sozinho. Na manhã seguinte, tentei ligar para Rafael para entender o que ele sabia, mas ele não atendeu. Dias se passaram e, apesar das minhas tentativas, nunca mais consegui falar com ele. Pedro também não soube dizer o que aconteceu naquela noite e, eventualmente, comecei a evitar o assunto. Oi, Dom. Meu nome é Diego, um artista de 27 anos que sempre gostou de viver a vida de forma espontânea. Uma das minhas aventuras mais frequentes era viajar pedindo carona, uma maneira econômica e interessante de conhecer pessoas e lugares novos. Em uma dessas jornadas, eu estava em Curitiba, precisando chegar em São Paulo para uma exposição de arte. Decidi pegar carona, como sempre fazia. O sol já estava se pondo quando cheguei ao ponto de partida, com minha mochila nas costas e meu polegar levantado. Depois de algumas tentativas frustradas, um carro parou. O motorista era um homem de meia idade, com uma expressão amigável. "Para onde você vai?" ele perguntou. "São Paulo", respondi. "Pode subir, vou até lá", ele disse, e eu não pensei duas vezes antes de aceitar a carona. Enquanto colocava minha mochila no banco de trás e me acomodava no assento do passageiro, senti uma mistura de alívio e excitação. Viajar de carona sempre me dava uma sensação de liberdade, mas também havia uma adrenalina envolvida em confiar em estranhos. Conversamos um pouco e ele se apresentou como Roberto. Parecia um homem comum e a conversa fluía facilmente, o que ajudou a diminuir minha inquietação inicial. No entanto, uma sensação sutil de desconforto começou a se formar no fundo da minha mente, algo que eu não conseguia definir naquele momento. Enquanto dirigíamos pelo interior do Paraná, a conversa inicialmente leve e amigável começou a tomar um rumo mais sombrio. Roberto perguntou sobre minha vida e meus planos em São Paulo, e eu respondi casualmente. Foi quando ele começou a falar sobre suas namoradas que a atmosfera mudou. Ele mencionou que todas elas tinham morrido tragicamente e, de repente, puxou um envelope do porta-luvas mostrando-me passaportes antigos. "Essas eram elas", disse ele com um tom sinistro. Fiquei desconfortável e olhei para as fotos nos passaportes. Havia algo perturbador nos olhos daquelas mulheres, como se soubessem de um segredo horrível. Uma sensação de pavor começou a se formar em meu estômago. Tentei manter a calma e mudar de assunto, mas Roberto insistiu, detalhando as coincidências das mortes de suas namoradas. Cada vez mais inquieto, considerei pedir para ele me deixar em qualquer lugar próximo, mas não sabia onde estávamos exatamente, e a noite já havia caído. Quando Roberto anunciou que pegaria um atalho, senti um calafrio. Entramos em uma estrada estreita e arborizada, quase sem iluminação. A escuridão era opressiva e a única luz vinha dos faróis do carro. "É melhor não falar nada agora", ele disse, sua voz carregada de uma autoridade que não havia demonstrado antes.
O silêncio se tornou sufocante e percebi que minha situação era mais perigosa do que eu poderia imaginar. A estrada sinuosa e estreita parecia se alongar infinitamente na escuridão. As árvores densas formavam um túnel claustrofóbico ao nosso redor. Roberto continuava em silêncio, seus olhos fixos na estrada, enquanto eu lutava para manter a calma. O desconforto inicial se transformava rapidamente em medo. A cada quilômetro percorrido, a tensão aumentava. O som do motor do carro e o ruído suave dos pneus no asfalto eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio opressivo. O ar dentro do carro estava pesado e eu podia sentir cada batida acelerada do meu coração. De repente, ouvi um barulho estranho vindo do porta-malas, como se algo estivesse se mexendo lá atrás. Virei a cabeça instintivamente, mas tudo que vi foi a escuridão além do banco traseiro. "O que foi isso?" perguntei, tentando esconder o tremor na minha voz. Roberto não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou pelo retrovisor por um momento, antes de voltar a focar na estrada. "Provavelmente só alguma coisa solta", disse ele finalmente, mas havia algo em seu tom que não me convenceu. O ar estava impregnado com um cheiro estranho, algo metálico e levemente adocicado. Minha pele se arrepiou enquanto tentava ignorar o som insistente e perturbador que parecia vir de todos os lados do carro. O ambiente começou a me parecer cada vez mais surreal, como se eu estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. As árvores do lado de fora pareciam mais próximas, seus galhos como braços tentando alcançar o carro. A escuridão parecia ter uma presença própria, quase palpável. Minhas mãos estavam suadas e eu podia sentir cada gota de suor escorrendo pela minha testa. Finalmente, o carro começou a desacelerar. Roberto virou-se para mim com um olhar que misturava frieza e algo mais sinistro. "Chegamos", ele disse, com um tom finalizador que fez meu estômago revirar. O carro parou abruptamente em um ponto onde a estrada parecia se afunilar ainda mais entre as árvores densas. O motor desligou, mergulhando-nos em um silêncio ainda mais opressivo. Roberto virou-se lentamente para mim, e o sorriso sinistro que se formou em seus lábios fez meu sangue gelar. "Saia do carro, Diego", ele disse, sua voz gélida e autoritária. Minhas mãos tremiam enquanto alcançava a maçaneta da porta, o medo me paralisando momentaneamente. Olhei ao redor, tentando encontrar algum sinal de luz ou uma rota de fuga, mas a escuridão parecia não ter fim. "Agora!", Roberto gritou, e eu quase pulei de susto. Abri a porta e saí, o ar frio da noite me atingindo com força. Ele deu a volta no carro e abriu o porta-malas. O som de algo pesado sendo arrastado me fez recuar instintivamente. Ele puxou uma grande bolsa de lona, jogando-a no chão com um baque surdo. "Você vai me ajudar a enterrá-las", disse, os olhos brilhando com uma loucura fria. A visão de algumas roupas femininas saindo parcialmente da bolsa me fez compreender o horror do que estava acontecendo. Minha mente correu a 1000 por hora. Precisava fazer algo, qualquer coisa para escapar. Minhas pernas pareciam de chumbo, mas eu sabia que tinha que agir. Enquanto Roberto se abaixava para abrir a bolsa, aproveitei a oportunidade. Lancei-me contra ele, empurrando-o com toda a força que consegui reunir. Ele caiu de costas, surpreso, e eu comecei a correr pela estrada escura, a adrenalina me impulsionando. A escuridão era quase impenetrável, mas eu não olhei para trás. Podia ouvir Roberto se levantando, xingando e começando a correr atrás de mim. O som de seus passos rápidos e pesados no asfalto aumentava meu desespero. Corri o mais rápido que pude, meus pulmões queimando, as pernas doloridas, mas o medo de ser capturado me mantinha em movimento. Finalmente avistei luzes ao longe. A luz fraca de um posto de gasolina ou uma pequena casa, não importava. Aquela visão era minha única esperança. Com um último esforço, corri na direção das luzes, gritando por socorro, minha voz ecoando na noite silenciosa. Corri em direção às luzes com todas as minhas forças, gritando por ajuda. Meu coração batia descontroladamente e minha respiração era pesada e irregular. Finalmente, cheguei a um pequeno posto de gasolina iluminado por um único poste de luz. Entrei correndo na loja de conveniência,
assustando o atendente. Por favor, me ajude, ele está me perseguindo, consegui dizer entre ofegos, apontando na direção de onde vim. O atendente, um homem de meia idade, pegou o telefone rapidamente para chamar a polícia. Eu me escondi atrás do balcão, tremendo e tentando recuperar o fôlego. Minutos que pareceram horas se passaram até que as sirenes da polícia ecoaram na noite, iluminando a escuridão com suas luzes vermelhas e azuis. Os policiais chegaram rapidamente e me encontraram ainda abalado. Expliquei tudo o que aconteceu, apontando na direção da estrada escura. Os policiais começaram a vasculhar a área, mas Roberto havia desaparecido. Eles encontraram o carro abandonado, com a bolsa de lona no porta-malas, mas nenhum sinal dele. Os passaportes e as roupas femininas dentro da bolsa confirmavam parte da minha história, mas sem Roberto, tudo parecia um pesadelo sem fim. Soube que ele era um notório serial killer e a polícia finalmente conseguiu capturá-lo alguns meses depois. Mas o trauma daquela noite nunca desapareceu completamente. Se um dia for pedir carona, pense 2 ou 3 vezes. Boa noite a todos. Meu nome é Ana e gostaria de compartilhar minha história. Isso me ocorreu quando eu estava no 2º ano da faculdade, localizada no interior de São Paulo. Naquela noite, havia uma grande festa na universidade. Um daqueles eventos onde todos comparecem para esquecer um pouco as responsabilidades e se divertir. Minhas amigas Débora e Kayla estavam animadas para a festa e acabaram me convencendo a ir também. A festa estava a todo vapor quando chegamos. As luzes piscavam, a música alta fazia o chão tremer e as bebidas fluíam livremente. Nos juntamos aos nossos amigos, rindo, dançando e bebendo sem nos preocuparmos com o amanhã. Entre um copo e outro, a noite se tornou um borrão de risos e conversas e perdi a noção do tempo e do quanto tinha bebido. Enquanto a festa continuava, eu sentia uma mistura de euforia e liberdade. Estava cercada de amigos, a música estava ótima e a bebida parecia nunca acabar. No entanto, uma parte de mim sabia que estava passando dos limites, mas a atmosfera contagiante da festa me fez ignorar qualquer preocupação. A sensação de camaradagem e despreocupação era viciante, e eu deixei-me levar pela noite, acreditando que nada poderia dar errado. De repente, acordei com uma dor de cabeça latejante e uma sensação de confusão total. O chão duro e frio sob mim era desconfortável, e ao abrir os olhos, percebi que estava deitada na beira de uma estrada deserta. Não havia nenhum sinal da festa ou das minhas amigas. A última coisa que me lembrava era de estar dançando e rindo com Débora e Kayla. Levantei-me lentamente, sentindo o corpo dolorido. Minha bolsa e meu celular estavam desaparecidos, e eu estava sozinha no meio do nada. O medo começou a se instalar, misturado com a ressaca e a desorientação. Tentei lembrar como tinha ido parar ali, mas minha mente estava um borrão de flashes desconexos da festa. O sol já estava alto no céu, indicando que eu provavelmente havia dormido ali por várias horas. Precisava de ajuda, e rápido. Decidi caminhar ao longo da estrada na esperança de encontrar alguém que pudesse me ajudar. Depois de um tempo, vi um carro se aproximando e acenei desesperadamente. O veículo parou e um homem de meia idade, com uma expressão amigável, baixou a janela. "Precisa de ajuda?" ele perguntou. Expliquei rapidamente minha situação e ele me ofereceu uma carona. Sem muitas opções, aceitei, entrando no carro com um misto de alívio e preocupação. Conforme ele dirigia, a conversa começou de maneira normal. Mas logo percebi que estávamos nos afastando cada vez mais da estrada principal. Conforme o carro seguia pela estrada deserta, comecei a notar detalhes que me deixavam cada vez mais desconfortável. O homem, que se apresentou como Marcos, fazia perguntas inapropriadas sobre minha vida pessoal. Ele parecia saber exatamente como me deixar à vontade inicialmente, mas suas intenções logo começaram a se revelar. "Você mora sozinha?" perguntou, desviando o olhar da estrada para me encarar por um momento longo demais. Respondi evasivamente,
tentando não demonstrar o pânico que começava a se instalar. Ele começou a contar histórias perturbadoras sobre outras mulheres que ele havia ajudado, detalhando demais a aparência delas e insinuando coisas que me deixaram nauseada. "Não se preocupe, você está segura comigo", disse, mas suas palavras soavam cada vez mais como uma ameaça velada. Tentei manter a calma, buscando uma maneira de sair daquela situação. O ambiente ao nosso redor ficou cada vez mais isolado e opressor. O cheiro de pinho misturado com o odor de couro velho do carro enchia meus pulmões, aumentando a sensação de claustrofobia. O som do motor era o único ruído constante, exceto pela ocasional risada sinistra de Marcos, que ecoava no espaço fechado do veículo. De repente, ele parou o carro em um acostamento ao lado de uma floresta densa. "Precisamos conversar", disse ele, desligando o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo, e o suor frio escorria pela minha testa. Ele se virou completamente para mim, sua expressão amigável agora completamente desaparecida, substituída por um olhar predatório. Marcos se aproximou de mim, sua expressão sinistra se intensificando. "Você não deveria estar aqui sozinha, Ana", ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. O uso do meu nome me fez congelar. Eu não havia dito a ele como me chamava. Ele se inclinou mais perto, invadindo meu espaço pessoal. "Ninguém vai sentir sua falta", murmurou, sua mão se movendo lentamente em direção ao meu rosto. A adrenalina tomou conta do meu corpo e eu sabia que precisava agir rapidamente. Empurrei a porta do carro com força, saindo e correndo na direção da floresta. Marcos gritou algo atrás de mim, mas não parei para ouvir. O chão da floresta era irregular e cheio de galhos que arranhavam minha pele e roupas. Mas eu não me importava. Cada passo era uma tentativa desesperada de me afastar do perigo. Meu coração batia descontroladamente enquanto eu corria, o som dos meus passos abafado pela vegetação densa. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturadas com o suor e a sujeira. O ar frio da floresta fazia meus pulmões doerem, mas eu não podia parar. O pânico e a adrenalina me impulsionavam a seguir em frente, apesar da exaustão crescente. Atrás de mim, ouvia os passos de Marcos se aproximando, seu fôlego pesado cada vez mais próximo. Meus músculos estavam em chamas, mas a ideia de ser capturada era ainda mais aterrorizante. Em um último esforço desesperado, escondi-me atrás de uma árvore grande, tentando controlar minha respiração. Marcos passou correndo, sem me ver, e continuei escondida até seus passos desaparecerem na distância. Aproveitei o momento para correr novamente, movendo-me mais profundamente na floresta, até que encontrei uma pequena estrada secundária. Desesperada, acenei para o primeiro carro que vi, e um motorista parou, percebendo meu estado de pânico. O motorista que parou era um senhor de aparência gentil. Ele rapidamente percebeu meu estado e me ofereceu ajuda, sem fazer perguntas demais. Entrei no carro, ainda ofegante e tremendo, tentando explicar o que havia acontecido. Ele me acalmou e prometeu me levar de volta para a cidade. Enquanto nos afastávamos da floresta, comecei a me sentir um pouco mais segura, mas o medo persistente ainda me dominava. O senhor tentou conversar comigo, mas eu estava absorta em meus pensamentos, relembrando cada detalhe assustador daquela manhã. Quando finalmente chegamos a um local seguro, agradeci profundamente ao senhor e saí do carro. Peguei um táxi para casa e, ao entrar no meu quarto, desabei em lágrimas. A segurança da minha casa parecia frágil após aquela experiência aterrorizante. Na manhã seguinte, decidi que precisava relatar o incidente à polícia. Contei tudo o que aconteceu, descrevendo Marcos e o que ele fez. Eles prometeram investigar, mas a sensação de vulnerabilidade permaneceu. Desde aquele dia, prometi a mim mesma reduzir o consumo de álcool e ser mais cuidadosa nas minhas escolhas. A lembrança daquela noite ainda me assombra, e a incerteza sobre o paradeiro de Marcos me deixa inquieta. Às vezes, me pergunto se ele foi capturado ou se continua a rondar aquelas estradas à espera de sua próxima vítima. A experiência me marcou, deixando-me com uma constante vigilância sobre a minha segurança e um medo persistente de que um dia
eu possa cruzar novamente com aquele homem sinistro. Trabalhar como entregador de pizza tinha seus altos e baixos. A liberdade da estrada, a interação com diferentes pessoas e as gorjetas eram partes boas. No entanto, havia também as entregas atrasadas, que podiam ser assustadoras. Em uma dessas noites, quando a pizzaria estava prestes a fechar, recebi uma ligação que me faria ver diferente o trabalho noturno. A cidade estava tranquila, com poucas luzes acesas e um silêncio que só era quebrado pelo ocasional ruído dos carros distantes. Foi quando o telefone da pizzaria tocou. Atendi com um suspiro, esperando que fosse apenas mais um cliente atrasado. Do outro lado da linha, o silêncio dominava. "Alô?", disse, tentando ouvir qualquer sinal de vida. Após alguns segundos, uma voz fraca e trêmula de uma idosa quebrou a calmaria, pedindo uma pizza. Algo na voz dela me deixou inquieto, mas não soube o motivo. Hesitei por um momento, pensando em recusar a entrega, mas a responsabilidade e o desejo de terminar logo à noite me fizeram aceitar. Enquanto escrevia o endereço, uma parte de mim se perguntava se não estava cometendo um erro. O desconforto só crescia, mas tentei ignorá-lo. Peguei a pizza, coloquei no baú da moto e segui para a parte tranquila da cidade, onde a estranha ligação me levaria a uma experiência que jamais esqueceria. Cheguei ao endereço dado, uma casa antiga e pouco iluminada no fim de uma rua serena. A noite estava fria e repleta de uma calma estranha, e o vento balançava as árvores ao redor, formando sombras assustadoras. Estacionei a moto, peguei a pizza e me dirigi à porta da frente. Toquei a campainha e esperei, sentindo o desconforto crescer. Após alguns segundos, a luz do hall de entrada se acendeu e uma silhueta apareceu na janela ao lado da porta. Quando a porta finalmente se abriu, vi a mesma idosa do telefonema, a senhora curvada me observando através do vidro com um olhar fixo e perturbador. Seu sorriso era perturbador, uma linha tênue entre acolhedor e sinistro. A visão dela me fez estremecer, mas tentei manter a calma. Ela abriu a porta lentamente e, sem dizer uma palavra, pegou a pizza, entregou-me o dinheiro exato e fechou a porta com um clique suave. Voltando para a moto, senti um alívio momentâneo, mas logo percebi algo estranho. Enquanto colocava o capacete, olhei para trás e vi a idosa parada ao lado da janela do meu carro, do outro lado da rua. Como ela havia se movido tão rápido? O sorriso perturbador ainda estava em seu rosto e agora parecia mais ameaçador. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Sem perder tempo, liguei a moto e saí rapidamente dali, o coração batendo acelerado e a mente tentando processar o que acabara de acontecer. Enquanto me afastava, não conseguia tirar a imagem do sorriso malévolo da velha da minha cabeça, e uma sensação de perigo iminente continuava a me perseguir. Enquanto acelerava pela estrada, não conseguia parar de pensar na expressão da idosa e na forma como ela se movia. A cada quilômetro que passava, a sensação de estar sendo observado não diminuía. Olhei pelo retrovisor várias vezes, esperando ver algo ou alguém me seguindo, mas a estrada atrás de mim estava vazia. No entanto, o desconforto continuava. Quando finalmente cheguei de volta à pizzaria, meu chefe notou minha expressão tensa. "Tudo bem, cara?", ele perguntou preocupado. Contei a ele sobre a entrega estranha e a mulher sinistra, esperando que ele tivesse uma explicação lógica. Mas ele apenas franziu a testa. "Nunca ouvi falar desse endereço antes. Vamos verificar no sistema." Enquanto ele verificava, aproveitei para lavar o rosto e tentar me acalmar no banheiro. A água fria me trouxe um pouco de alívio, mas quando me olhei no espelho, uma sensação de pavor voltou. Alguma coisa estranha estava acontecendo naquela noite, algo que eu não entendia direito. O ambiente ao meu redor parecia amplificado. O som da água gotejando da torneira, o zumbido distante das luzes fluorescentes, o barulho dos carros passando pela rua. Cada pequeno som parecia mais alto, mais nítido, e meu coração batia forte no peito. De volta ao escritório,
Meu chefe olhou para mim com uma cara séria. Não há nenhum registro desse endereço no sistema, disse ele. E a ligação, não temos nenhuma gravação dela. O pânico começou a se instalar. Como poderia ter ido a um lugar que não existia no sistema da pizzaria? E por que a ligação não foi registrada? Tentei pensar em uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Foi então que um pensamento aterrorizante me ocorreu. E se aquela mulher não fosse normal? Saí da pizzaria com uma sensação crescente de ansiedade. A noite estava fria e escura e a ideia de voltar para casa sozinho me assustava. O caminho que antes era familiar agora parecia cheio de ameaças invisíveis. Cada sombra parecia se mover e cada ruído parecia mais sinistro. A caminho de casa, a sensação de ser observado se intensificava. Cada farol que cruzava lançava sombras alongadas e ameaçadoras na estrada. Meu coração batia acelerado e cada ruído ao redor parecia amplificado. Olhei pelo retrovisor novamente, mas a estrada continuava vazia. Quando finalmente cheguei em casa, um alívio temporário me envolveu. Estacionei a moto e me apressei em entrar. Tranquei a porta atrás de mim, tentando afastar a sensação de perigo iminente. O apartamento estava escuro e silencioso, o que geralmente era reconfortante, mas naquela noite parecia cheio de presenças invisíveis. Decidi verificar todas as janelas e portas para garantir que estavam trancadas. Quando cheguei à janela da sala, olhei para fora e senti meu coração parar. Lá estava ela, a idosa, parada no meio da rua, olhando diretamente para mim. Seu sorriso sinistro era iluminado apenas pela luz fraca dos postes de rua. Ela não se movia, apenas me observava. O terror tomou conta de mim. Afastei-me da janela, tentando entender como ela poderia estar ali. Corri para o quarto, pegando meu celular para ligar para a polícia. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Enquanto esperava a chamada ser atendida, ouvi um som de batidas suaves na porta da frente. Cada batida ecoava pela casa, aumentando o pavor que sentia. A voz do atendente da polícia finalmente soou no meu ouvido, mas minha mente estava tomada pelo terror. Tem alguém me perseguindo. Uma mulher. Ela está aqui, consegui dizer, a voz trêmula. As batidas na porta se intensificaram, mais rápidas e insistentes. Eu mal conseguia ouvir o atendente tentando me acalmar e prometendo enviar uma viatura imediatamente. A sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo. De repente, as batidas pararam. Um silêncio aterrorizante tomou conta do apartamento. Caminhei lentamente até a porta, tentando ouvir qualquer sinal de movimento do lado de fora. Com a respiração presa, olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém lá. Destranquei a porta com cuidado e abri apenas uma fresta. O corredor do prédio estava vazio, mas o medo ainda me dominava. Fechei a porta rapidamente, trancando-a novamente. A polícia chegou pouco depois, mas não encontrou nenhum sinal da mulher. A polícia fez uma varredura rápida na área, mas não encontrou nenhum sinal da idosa. Eles sugeriram que eu poderia ter imaginado tudo devido ao cansaço e ao estresse do trabalho noturno. Tentei explicar o que havia acontecido, mas suas expressões céticas apenas aumentaram minha frustração e medo. Antes de irem embora, um dos policiais me recomendou que descansasse e evitasse trabalhar tarde da noite por um tempo. Nos dias seguintes, tentei voltar à minha rotina normal, mas a memória do sorriso sinistro da mulher continuava a me assombrar. Eu evitava passar pela área onde a entrega aconteceu e sempre que estava sozinho à noite, sentia a presença dela à espreita. As sombras pareciam mais longas e as noites mais escuras, como se ela estivesse sempre à minha volta. Meu chefe percebeu minha mudança de comportamento e, sem muitas perguntas, decidiu não me designar mais para entregas noturnas. Agradeci, mas a sensação de alívio foi breve. À noite, os pesadelos com a mulher na janela e as batidas na porta me faziam acordar suado e com o coração disparado. Mesmo depois de tanto tempo, a imagem dela ainda está gravada na minha mente. Quem era aquela mulher? E por que parecia tão interessada em mim?